Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, capítulo final dessa história lindíssima, O Mundo de Nós Dois. Uma história que eu considero uma carta-livro, de tão bem escrita, tão detalhada e tão comovente, tão emocionante, com tantos desafios para um sentimento chamado amor, que dá tantas voltas também, né? O Mundo de Nós Dois. Tenho certeza que você vai amar esse final. E se sobrar gentileza, mande um valeu demais aqui para o canal do Paulinho Boa Pessoa. Ícone criado pelo YouTube e representado por um coração. E dentro desse coração há um cifrão. Simboliza a doação feita por amor, com o coração. Vamos à parte final dessa história linda, cujo título é O Mundo de Nós Dois. Foi quando o meu ex-namorado, o Ricardo, aquele que tinha ficado no Brasil, justamente ele, enfiou na cabeça que a criança que estava em meu ventre era filho ou filha dele. A minha mãe foi a primeira com quem eu voltei a ter contato no Brasil depois de tudo aquilo que aconteceu. Afinal de contas, eu tinha fugido com o Willy para os Estados Unidos. Nós já estávamos em Denver. Quando a coisa explodiu aqui no Brasil, nós já estávamos lá. Então imagine a polvorosa que foi, a confusão que foi em terras brasileiras. Então eu fiquei ressabiada dos contatos aqui no Brasil. Mas mãe é mãe. Então a primeira pessoa com a qual eu tive contato foi exatamente a minha mãe. E ela, mamãe, passou a me informar que o meu ex daqui, que havia sido abandonado, ele que, na minha opinião, tinha sido a grande vítima de toda a minha história até ali. Porque, de fato, o Ricardo tem razão quem coloca o dedo em riste para minha pessoa agora. O Ricardo até então tinha sido apenas uma pessoa que procurou me ajudar o tempo todo. Desde lá daquele tempo nosso de escola, quando ele craque em matemática, procurava me auxiliar, me ajudar. Foi até por isso que o Ricardo acabou se transformando num engenheiro civil. Ele tinha muita facilidade com as exatas. Ele tinha um domínio total sobre a matemática e foi justamente a matéria onde eu tinha mais dificuldade que acabou nos aproximando, nos unindo. Então, quando eu pensava no Ricardo, uma coisa era clara e verdadeira para mim. Tudo, absolutamente tudo que ele fez em relação à minha pessoa era para me ajudar. E, no entanto, eu não tenho como negar que ele acabou sendo vítima naquela combinação esdrúxula. Foi um erro. Agora eu reconheço, foi um erro. Talvez pela minha imaturidade, talvez pela minha juventude, ter aceitado aquela proposta do Willy. Ele até que tinha bastante mais idade do que eu, mas pensou também de maneira errada, porque quando nós conversamos a respeito do assunto, eu não estou responsabilizando mais o Willy do que
a mim, ou não estou responsabilizando mais a mim do que o Willy, mas ambos tínhamos responsabilidade em igualdade. A verdade era uma só, ambos tínhamos culpa no cartório. E eu sou obrigado a reconhecer que o Ricardo havia sido a nossa grande vítima e ele estava inconformado com tudo o que aconteceu. E ele dizia que eu tinha fugido, de fato, eu tinha fugido do Brasil e levado comigo um filho ou uma filha que também era filho dele ou filha dele, que estava em meu ventre. E eu dizia para minha mãe, mãe, ele tá louco, mãe. Nada a ver, eu tô grávida do Willy. Só sei dizer que em alguns meses nasceu a minha menina, linda, a quem eu e o Willy demos o nome de Mel. Com o nascimento da minha filha, eu vi que tudo que eu havia feito e vivido com o Willy até ali tinha valido muito a pena. A nossa menina era linda, a Mel, ela era maravilhosa. Até que 90 dias depois do nascimento dela, chega aquela intimação da justiça americana, que através da justiça brasileira havia sido provocada e exigia que se fizesse um exame de DNA. Era um exame de DNA completamente fora dos padrões normais, porque todo mundo sabe que o exame de DNA, ele é procurado por uma mãe normalmente, que quer provar a paternidade de alguém. Esse é o natural do exame de DNA. Eu digo que 99% dos exames de DNA partem exatamente desse princípio, dessa ideia. Aquele não. Aquele era completamente fora dos padrões. Qual era o pedido de exame? Era um pretenso pai que queria provar que ele era biologicamente o pai de uma menina nascida nos Estados Unidos da América. Do ponto de vista legal, eu achava que esse risco eu nem corria. E aqui talvez sirva como informação para muita gente que esteja acompanhando a minha história. Eu achava, sinceramente, já havia passado pela minha cabeça essa ideia, de que haveria uma possibilidade mínima da criança, por exemplo, não ser filha do Willy. Tá, isso foi aventado pelo meu cérebro em algum momento. Mas até nesse momento eu me tranquilizei, porque eu achava que a distância física do Brasil e depois a distância burocrática, a distância legal, cada país tem a sua própria lei. Eu achava que eu estava totalmente protegida com relação a isso. Não é bem assim. Aqui é que vai a informação. Do ponto de vista legal, a parte prejudicada, ainda que a criança estivesse no ventre, a parte prejudicada que suspeitasse do grau biológico de parentesco com o bebê, teria direito a provocar a justiça, através de uma ação que começa no Brasil e depois se faz essa provocação legal chegar ao país que se pretende, no caso, os Estados Unidos. Era o Ricardo, mas o pedido era completamente até ali fora de sentido para mim. No entanto, admito que só a chegada da intimação mexeu bastante com o Willy, sabe? O Willy ficou bem nervoso. E eu também. Eu também fiquei bastante nervosa. De certa forma, só a chegada da intimação mexeu demais conosco. Afinal de contas, a probabilidade era mínima. Mas, e se fosse? E se fosse? E se a Mel, ao invés de ser filha do Willy, fosse filha do Ricardo? O que seria? O que seria do nosso futuro? Fizemos o exame.
conforme a lei determinava, o DNA. E o resultado? E então ele... Você pegou? O resultado? Saiu? E aí? Qual é? Qual, Willie? Que cara é essa? Por favor, fala comigo. Willie, qual é o resultado do exame? Elisa, você não vai acreditar. Acreditar em quê, Willie? O que houve? O que aconteceu? A Mel, ela... O que tem, a Mel? Fala, Willie. A Mel é filha do Ricardo. Não, tá errado. Tá errado, não é possível. Deve haver algum engano. Alguma coisa deu errado nesse exame. Temos que repetir. Engano nenhum, Elisa. Esses exames são muito precisos. E ainda mais da forma que foi realizado num laboratório tão sério quanto esse aqui de Denver. Um dos mais sérios e competentes do mundo. Não é possível. Não é possível, Willie. A nossa Mel... Não, ela é nossa filha, Willie. Willie... Vamos rasgar. Vamos destruir esse exame. Pronto. Põe fogo, rasga, destrói. A gente não fala mais disso. A gente simplesmente se cala. Nós estamos aqui tão distante do Brasil. Põe fogo no exame. Não. Isso não resolve absolutamente nada, Elisa. Nada. Até porque, a essas alturas, o Ricardo lá no Brasil, ele deve estar recebendo uma cópia exatamente igual desse exame que chegou a nossas mãos. Ele está recebendo a cópia disso tudo. Não é possível. E agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Essa era a pergunta, que na verdade não tinha resposta. Porque tudo o que se pensava para responder não dava em boa coisa. Tudo. O que a gente ia fazer? O amor havia em meu coração. O amor existia também no coração do Willie. Mas a Mel, uma bebê linda, maravilhosa, de 90 dias, quis Deus que aquela nenê não fosse filha do Willie. Olha que coisa! Seria o pagamento de um erro que nós tínhamos cometido. Seria o pagamento de um grande pecado que nós tínhamos cometido. Enquanto isso, a minha mãe faz contato comigo nos Estados Unidos, dizendo que ele, o Ricardo, aqui no Brasil, havia comemorado demais o resultado. E ele dizia para todo mundo: eu tinha certeza. Eu tinha certeza absoluta que o filho que estava no ventre da Elisa era meu. No caso, era minha, né? Porque era uma menina, era uma filha. Eu tinha certeza que era minha, era uma menina, minha filha. Eu tinha certeza absoluta disso. Ele dizia até que tinha sonhado com isso. Ele comemorava com a família. E agora, o que faríamos? Ele faz contato conosco nos Estados Unidos. Ele queria ir aos Estados Unidos para conhecer a filha. Foi quando Willie
O Willy, ele tem aquela conversa séria comigo. Elisa, falei com a minha mãe, não sei como você vai entender, mas fica tão difícil para mim recebê-lo aqui, para que ele tenha contato com a bebê, com a nenê. Eu, sinceramente, eu acho que é mais prudente e inteligente você ir, ao invés de ele vir do Brasil para cá. Acho mais prudente você ir com a menina para lá. Eu? Mas e você? Eu fico por aqui. Eu vou organizando as coisas por aqui, você fica um tempo por lá, para que ele possa curtir, afinal de contas. A filha é dele, né? Quer dizer, eu considero também a menina, eu vou dar o meu carinho para ela, o meu amor para ela, mas do ponto de vista biológico, há uma coisa que a gente não pode impedir, que é o parentesco, o consanguíneo. Essa coisa do sangue é muito forte. Ele tem direito. Então eu acho melhor você ir para lá. Você tá querendo... Não venha de novo com suas precipitações, Elisa. Você sabe que você já tumultuou demais a nossa vida exatamente com esse tipo de pensamento. Eu não tô querendo absolutamente nada. Eu só tô vendo as coisas como realmente elas são. Vai complicar a vinda dele pra cá. É melhor você ir pra lá. Eu tô entendendo ele. Eu tô entendendo. E foi, sabe, muito triste pra mim. Eu que cheguei tão cheio de sonhos nos Estados Unidos da América, levando a filha no meu ventre, agora que ela tinha nascido. Eu teria que sair de lá para trazê-la para se encontrar com o pai no Brasil. Mas a tristeza não residia apenas neste fato, porque se fosse apenas isso, era uma viagem, e quantas pessoas no mundo vivem isso. O pai separado da mãe, que mora num outro lugar. Isso não é uma coisa assim tão fora do comum. Se a gente for enumerar aqui através da internet, se eu pedir para você através do seu canal, Paulinho Boa Pessoa, fazer uma pesquisa, você vai descobrir inúmeros casais que vivem assim. É um pai que está na China, outro pai é a mãe que ficou no Brasil, é um pai que está na Inglaterra, é a mãe que está na Austrália. Isso é comum de acontecer. Só que não era só isso. Porque isso a gente contorna. Obviamente que ele tinha os direitos dele como pai. A própria justiça reconhecia isso. Mas eu sentia que havia coisa mais séria naquela atitude do Willy. Era uma solução que ele encontrou num tempo muito curto. E ele, que me conduziu ao aeroporto, se despediu de mim, dizendo: logo a gente se reencontra. Mas foi um logo a gente se reencontra dito da boca para fora. Apesar de que nós estávamos, sabe, com tudo pronto, tudo certo, para termos uma vida em comum que eu acreditava ser para sempre nos Estados Unidos. Foi muito triste a minha viagem de volta, saindo dos Estados Unidos, embarcada com a Mel. A minha bebê, durante o voo na volta ao Brasil, ela que me confortava, especialmente quando, na sua inocência de bebê de colo, abriu seu sorriso
especialmente depois de mais uma mamada. Quando eu desembarquei, e isso já aconteceu em Guarulhos, eles estavam me esperando. Quando eu digo eles, eu me refiro ao Ricardo e à minha mãe. Meu pai, ainda muito magoado, evidente, não estava presente. Mas a minha mãe e o Ricardo estavam. O Ricardo, obviamente, tinha ido pela bebê, mas talvez até por algum outro motivo que vocês vão acabar entendendo ainda dentro da minha história. Foi até comovente o momento que eu cheguei, quando ele veio me encontrar no desembarque. E ele falou: por favor, posso segurar minha filha? Lógico, eu entreguei a menina para ele, a Mel. Pensei até que ela fosse estranhar, porque ela era uma criança que estranhava. Mas foi impressionante quando ele pegou a bebezinha no colo. Ela sorriu. Ele começou a chorar de felicidade. Ele trazia a menina assim junto ao peito dele, apertando. A minha mãe também se emocionou. Foi até um encontro que ficou marcado para sempre na minha retina, na retina da minha mãe, e obviamente que também para o Ricardo. Voltamos assim no carro para nossa cidade. E aí foi que tivemos que criar a documentação da Mel no Brasil, porque ela teria que ser registrada no meu nome, obviamente, de mãe, mas do Ricardo como pai. E você sabe, isso tudo demanda um certo tempo. E eu fui ficando no Brasil, embora eu mantivesse sempre contatos com o Willy nos Estados Unidos. Mas a cada contato que eu tinha com o Willy nos Estados Unidos, eu ia percebendo uma frieza nele. Se é que vocês me entendem. Ele reagia daquela forma, daquele jeito. Assim, tipo, olha, calma, não precisa se precipitar. Você tem essa mania de se precipitar muito, e isso tumultua, atrapalha as coisas. Fica mais por aí. Não estou preparado. Quando ele usou pela primeira vez a expressão "não estou preparado", confesso que eu fiquei assustada. Preparado? Não estou preparado para quê? Não estou preparado por quê? Eu não estou preparado porque eu achava, isso faz uma grande diferença, eu achava que a Mel fosse minha filha. É incrível, mas como o homem, às vezes, ele é egoísta nisso, né? Vocês se lembram, você que está acompanhando a minha carta, que todas essas ideias esdrúxulas, eu não acuso o Willy por elas, porque ele não é responsável sozinho, mas partiu dele. Tá, eu poderia ter recusado, como de fato até tentei. Mas as ideias partiram da cabeça dele. Até que a minha mãe, com quem agora eu me abria demais e em quem agora eu parava para prestar atenção, me falou: será que, no fundo, já não havia uma certa intenção do Willy na proposta dessas ideias esdrúxulas de você namorar o Ricardo, dele namorar aquela outra moça? Será que, no fundo, filha, o Willy talvez até sentisse de fato amor por você? Talvez até sentisse o que eu vou chamar aqui de paixão. Eu vou poder substituir tudo isso por um amor carnal, você entende? Uma atração. Eu estou falando de coisa física. Eu estou falando daquela coisa que pinta às vezes entre o macho e a fêmea. Você entende? A pele,
a atração da pele, o poder dessa atração. Talvez ele quisesse exatamente isso. Ele quisesse oficializar relações com outras pessoas e ter você de um outro jeito. Foi aí que eu parei para pensar em tudo. Parei e voltei desde o início, quando eu ia lá na casa dele, escondida de todo mundo e até enganando a minha mãe para cozinhar para ele. Eu me lembro que ele ficava muito feliz desde que nós estivéssemos entre quatro paredes. Havia uma satisfação, eu percebi uma alegria nele naqueles instantes. Mas, quando do primeiro grande escândalo que quase acabou na morte dele próprio, ele me traiu. Quer queira, quer não. Ele me traiu. Eu cheguei na casa e surpreendi o Willy com uma mulher que se soube depois, era até casada. A minha mãe apenas repetia uma coisa para mim: filha, é isso. Quando começa errado, eu respeito você. Eu acredito nesse sentimento. Eu sei o quanto você ama o Willy. Talvez ainda o ame. Ou pelo menos eu posso afirmar o quanto você o amou, o quanto você o admirou. Eu respeito o quanto você acreditou também nos sentimentos dele. Mas quando começa errado, a tendência é dar errado sempre. É muito difícil que as coisas por si acabem encontrando um caminho. E foi assim que eu não acreditei que o mundo de nós dois, tão idealizado, tão sonhado por mim, por ele também, que esse mundo de repente fosse se apequenando, esse mundo fosse se fechando, de modo que a cada ligação, a cada contato com Denver, nos Estados Unidos, a reação dele cada vez mais fria, a ponto dele às vezes esquecer de perguntar sobre a Mel. Cadê o amor pela Mel? Cadê o carinho pela Mel? Eram coisas que eu questionava, porque afinal de contas tudo bem. Pode ser que ele tenha ressentimento, mágoa com respeito a mim, tá. Mas ele amava a Mel. Era um bebê que ele considerava filha dele. A convivência foi pequena? Foi. Mas passou. E aí a explicação da minha mãe: para o homem é assim. Talvez para a mulher seja um pouco diferente. Mas o homem, ele acreditava que a Mel fosse filha dele, filha mesmo, filha assim, biológica também. Porque para o homem representa muito. A coisa do sangue para o homem representa muito. Então ele queria ser o pai da Mel, mas o pai absoluto, total, completo. E quando da descoberta, através do exame, de que ele não era o pai biológico da Mel, isso começou a desconstruir tudo aquilo que ele sentia em relação ao bebê. É por isso que ele já nem mais pergunta dela. Se ele já não perguntava dela, quando eu falei que eu iria voltar. Isso mais ou menos uns 3 meses depois que eu estava aqui no Brasil. Eu vou voltar. Foi quando eu tive a maior de todas as decepções. Willy falou comigo nesse dia: Elisa, não dá certo mais. Na verdade, eu acho que nunca deu certo. Não se sinta
enganada por mim, porque eu te amei. Te amei, sim. Assim como eu não me sinto enganado por você. Você me amou. Mas não deu certo da primeira vez, não deu certo da segunda, não deu certo da terceira, não vai dar certo da quarta, nem da quinta, nem da sexta, nunca mais. Acho melhor você continuar por aí. Cuida da sua vida. Eu cuido da minha. Se você precisar de alguma coisa, por favor, é só me comunicar. Estou à disposição. Precisar eu preciso, mas de amor. Você está querendo dizer que se eu precisar de alguma coisa material? Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Não estou me escondendo, nem fugindo. Eu só acho melhor assim. E o mundo de nós dois? O nosso mundo acabou. Você já ouviu falar que os mundos também acabam? O mundo de nós dois acabou. Era o fim. Era o fim. O mundo de nós dois havia terminado. Havia se fechado. Eu teria que viver minha vida por aqui. Depois de tudo aquilo que eu havia passado, eu estava de novo sozinha. Só que agora, uma diferença muito grande. Eu tinha uma filha linda. Só que aquela filha, às vezes eu queria me enganar. Que tivesse uma ligação também com o Willy. Não tinha, porque a Mel não tinha nenhuma ligação com ele. O pai da Mel também estava aqui. Era um engenheiro, um homem muito bem sucedido, um homem que sempre gostou de mim. Mas que, obviamente, eu jamais acreditava que pudesse ser possível qualquer coisa, porque ele devia me odiar. Ou talvez não odiasse tanto, porque ele vinha sempre visitar a Mel e ele precisava ter um encontro amistoso comigo. Então, se ele sentisse qualquer raiva ou ódio ou qualquer sentimento que o valesse, ele disfarçava bem. Foi assim, sabe, que as coisas começaram a acontecer. Passamos a ter uma convivência maior, encontros que começaram a durar um pouco mais de tempo, almoços em finais de semana. Eu, às vezes, ia até a casa dele com a Mel. Às vezes ele vinha até a minha casa e ficava conosco conversando. O meu pai, como todo pai do mundo, havia reatado a amizade comigo, me perdoado de há muito. Então passamos a ter de novo uma convivência. E uma coisa incrível aconteceu. Eu tive uma dúvida de matemática. Não estou exagerando, não. É verdade. Eu queria fazer um armário. Eu morava na casa dos meus pais de novo. E havia lá um quarto muito bonito. Esse quarto havia sido já da mamãe e do papai. E eles me cederam, porque esse quarto era o suíte, e eles construíram uma outra suíte para eles. E eles me cederam esse. Eu queria construir um armário que pudesse me atender nas necessidades. E de repente eu tive dúvida. Como distribuir o armário, a metragem dele. Caramba, eu sou um fracasso de matemática. Eu tenho que recorrer a você, Ricardo. Você pode me ajudar? Eu queria assim, sabe? Que desse lado aqui ficasse o armário onde eu pudesse guardar as minhas roupas. E aqui, ó, fazendo um L, eu queria fazer um L com o armário. Eu queria que nessa outra parte aqui do L, você destinasse assim um armário onde eu pudesse guardar outros apetrechos, a mala,
cintos, tudo que fosse de couro, meus sapatos. E eu queria arrumar um encaixe aqui nesse L do armário para televisão no quarto. Você tem ideia de metragem? Sou péssimo em matemática. A cama vai ser ali. Eu queria que a cama ficasse ali. Vem cá. Senta aqui na cama. Eu quero que você me fala mais ou menos, a TV é ali. Vê se você daqui teria uma boa vista para a TV. Você só olha num ponto que eu vou daqui fazer meu cálculo. Isso. Exatamente aí. Eu não gosto da TV muito alta, porque aí começa a doer a nuca. Assim, um pouco mais baixa. Deita lá. Deita lá no lugar que você deita. Não, normalmente, como você deita normalmente. E olha. O que você achou? Aí. Exatamente aí. Fica aí. Fica aí. O que você vai fazer? Vou deitar aí também. Como assim? Televisão vai ser só pra você? Não tô entendendo, Ricardo. É lógico que você tá entendendo. A TV tem que ser pro casal. Não queira separar o que nasceu pra ser junto sempre. Tá na hora. Olha pra mim com os olhos de amor. Como eu olho pra você. Desde que eu comecei a entender que era a relação entre um homem e uma mulher. Eu olho pra você com esses olhos de amor. Você já é a mãe da minha filha. Nós temos tudo para ficarmos juntos. Aqui nesse quarto ou em qualquer outro quarto do mundo. Porque onde nós estivermos, estará o nosso amor e, portanto, a garantia da nossa felicidade. Esse quarto vai ser um mundo de nós dois. E tudo terminou num beijo. Um beijo apaixonado. E, na verdade, foi o primeiro beijo maduro que eu dei na minha vida. Os demais, não os menosprezo, foram maravilhosos, espetaculares. Mas aquele era o meu beijo mulher, de verdade mulher. E o impressionante aconteceu. O homem da minha vida não era o Willy, sempre foi o Ricardo. Vocês acreditam? Porque eu não acreditava. Precisou que tivéssemos uma filha para que isso se esclarecesse de vez. Precisamente 1 ano e meio depois de eu ter voltado dos Estados Unidos, eu e Ricardo nos casamos. Nos casamos de verdade. E além da Mel, acabamos tendo também o Tiago, o nosso filho, o nosso menino. E qualquer dúvida de matemática, hoje eu resolvo com ele, que sabe que 2 mais 2 é sempre igual a 4. Mas dependendo do amor, há outras possibilidades. Esse é o mundo de nós dois. Espero que você tenha curtido a minha história, tenha gostado. Eu sei que tem gente que fala, nossa, eu não esperava, mas nem eu esperava. Pelo inusitado de tudo, é que eu considero que a minha história seja interessante. Por isso que quando eu a conto, as pessoas dizem para mim, sabia que a tua história podia ser um livro, um filme? Então eu resolvi que você, meu amigo Paulinho Boa Pessoa,
a contasse nos detalhes. Um mundo de nós dois. Curta e se inscreva no canal. E se puder, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa.